29º Diálogo com o Espírito Santo. Certezas e incertezas. Ó Espírito querido, diante das certezas, precisamos tomar cuidado, não é mesmo? Porque muitas vezes as nossas certezas fazem com que a nossa fé fique rígida em muitos aspectos. Corremos o risco de até nos tornarmos os nossos próprios deuses. Então precisamos vigiar e entender que necessitamos da fé, porque realmente temos incertezas. E a fé, a qualidade da grande fé, é aquela que nos capacita em meio às incertezas. Porque a grande certeza é sabermos que temos um Deus que é por nós, que nos sustenta, que nos dará a direção, que muitas vezes, no meio de tantas mensagens, de tantos convites, de tantos acontecimentos, nós ficamos perplexos. Nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e não tem ninguém realmente que possa nos dar as respostas mais acertadas. Então, somente nosso Deus pode nos responder. Mas para que ouçamos de fato a sua voz, é preciso que as nossas emoções estejam aquietadas. Como nós vemos lá no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. E como aquietar emoções que foram alimentadas por pensamentos, né? Porque pensamentos geram sentimentos, querido Espírito Santo. E aí permanecer naquele lugar de paz, aquele lugar de paz que só Deus pode nos dar. Muitas vezes nossas estruturas mentais já estão viciadas, obcecadas em querer resolver as coisas através da própria vontade, dos próprios mecanismos, e não aprendeu ainda a descansar no Senhor. Precisamos descansar no Senhor. Para isso nos deste o Espírito Santo, para que tivéssemos em Ti, para que tenhamos em Ti no presente aquele amigo infalível, aquele amigo que não nos deixará de mostrar o caminho. Mas é necessário que sejamos aquietados. É necessário uma boa dose de humildade para realmente reconhecermos que somos limitados, que somos totalmente dependentes de Ti, que sem Ti nós nada sabemos, nós nada podemos e corremos grandes riscos de não acertarmos. Ó doce Espírito, que habita no nosso interior, toma-nos por completo, toma as nossas estruturas mentais velhas, arcaicas, já ultrapassadas, as nossas memórias doloridas, as nossas cicatrizes que às vezes querem voltar a abrir e ali sangrar. Oh, Espírito doce, mostra-nos que o nosso passado só nos serve de referência, de experiência e até ser ponte para que outras pessoas atravessem por esses caminhos que já passamos e que não foram fáceis, pois só Tu pode nos consolar, só Tu pode nos ajudar a ressignificar. Por isso Jeremias já disse, o profeta, inspirado por Deus, coração humano enganoso é, quem poderá compreendê-lo? Só Deus. Coração humano, mas o nosso espírito, que veio diretamente de Deus, ele sempre está pronto. A carne que precisa ser trabalhada, lapidada, reestruturada, renovada, para que conheçamos a perfeita, a boa e agradável vontade do Pai. Quando Jesus foi à cruz, foi muito difícil, porque ele estava fisicamente, emocionalmente, as emoções, a mente, os pensamentos, muito abatido. No entanto, ele até disse, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a sua vontade. Mas ele foi lá e pagou, como homem, nossos pecados, nos dando a capacidade de sermos eternos, nos dando a salvação, nos dando o perdão dos nossos pecados. Pecado da nossa ingratidão, da nossa obstinação, da nossa teimosia, do nosso orgulho, das nossas
incapacidades, às vezes, de não querermos nos esforçar. Não que sejamos incapazes, mas é que às vezes não queremos realmente perdoar. Não queremos fazer a parte que nos cabe. Queremos ali resistir. O orgulho nos sabota. E aí podemos nos perder no caminho. E Jesus esteve lá e disse: perdoa-lhes, Pai, porque não sabe o que fazem. E quantas vezes na nossa ignorância, nas nossas obstinações, realmente não sabemos o que fazemos. E por vezes encontramos com tantos outros também que não sabem o que fazem. E é preciso nos perdoarmos e perdoar aos outros também. Precisamos aprender a deixar de lado os nossos sentimentos e procurar fazer a vontade de Deus, o que é certo, para também cumprirmos os nossos propósitos. E com certeza seremos recompensados. Deus é galardoador daqueles que o buscam. E o buscamos através da palavra, através de congregarmos numa igreja. E ali o Espírito se manifesta com força. A Bíblia diz: onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, ali eu estarei. É certo que são tempos trabalhosos, não temos dúvida nenhuma disso. O que é certo parece errado, e o que é errado parece certo. Mas precisamos tramitar nesse meio, tendo total presença do Espírito. E para que essa presença seja total, para que ela seja constante, faz-se necessário que realmente dispusemos de tempo para buscar, para ler, para adorar, para ouvir do Espírito. Não deixar que os cuidados da vida nos engulam. Buscamos primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Todas as coisas. Até mesmo aquelas que serão temporais, que precisamos para sobreviver nessa dimensão. Mas buscarmos o reino é buscar aquilo que ficará, aquilo que é eterno. Graças te damos, doce Espírito, por nos apontar o caminho, por nos constranger quando estamos indo pelo caminho errado. Deus colocou diante de nós uma escolha, o bem ou o mal, e nos deu a capacidade de escolha. Ele nos deu o espírito de discernimento, de autocontrole, de vivermos com emoções negativas, senti-las, obviamente, porque Ele nos fez assim, mas senti-las apenas e saber administrá-las e escolher as emoções produtivas, as emoções que nos levarão além, adiante, nos levarão além de nós mesmos, da nossa carne, nos levarão para os braços do Pai, nos levaremos para o rio de amor que flui desde que realmente escolhamos as emoções que provêm dos frutos do Espírito. Não estou dizendo que seja fácil, não é mesmo, Espírito Santo? Mas que assim Jesus nos ensinou. Mesmo Ele falando para o Pai: Pai, se for possível, faça de mim este cálice. Que cálice da dor, da humilhação, da vergonha, do próprio afastamento de Deus. Porque naquele momento Ele se fez pecado. Mas ainda assim Ele disse, Ele estava suando sangue, é o máximo de angústia que alguém pode sentir. Ele disse: mas que se faça a sua vontade, Senhor, e não a minha. Que nós possamos dizer dia após dia, renunciar à nossa vontade e ver a vontade de Deus, sabe? Não nos auto-sabotarmos, com a ajuda de Ti, Espírito Santo, mas escolhermos a vontade de Deus, para que tenhamos dias felizes, para que possamos produzir frutos, para que as sementes que semearmos deem frutos, para que sejamos realmente a imagem e semelhança do Mestre que aqui esteve conosco. Amém? Querido inscrito, ou aquele que está passando aqui, confira lá se você continua inscrito no canal, porque às vezes sai a inscrição, né? E é preciso se inscrever de novo. Mas deixe seu like, curta e, se achar conveniente, compartilhe. Porque nós somos semeadores da palavra. Ninguém faz a obra sozinho. Jesus não fez. Nós somos discípulos de Jesus e precisamos também de ajudadores.
Um vai falar, o outro vai teclar, o outro vai... Cada um tem uma função no reino e eu conto com você. Muito obrigada, fique na paz. Até a próxima, diálogo com o Espírito Santo ou devocional. Fiquem com Deus.